Fala, meus amigos do canal. Hoje eu quero falar aqui nesse vídeo a respeito do caso do Alisson, né? Que ele quer jogar de qualquer forma aí no time do Corinthians, né? Ele já foi bloqueado no time, né? Ele não tá mais nem sendo escalado, nem no banco de reserva, né? Pelo Crespo. E assim, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Para entender o que está acontecendo. O Alisson, quando ele foi contratado, né, pelo São Paulo, ele chegou desacreditado, né? O Rogério Ceni na época escalava ele para jogar de meio de campo, né? Ele chegou a jogar até como ponta direita, né, no ataque ali, e depois veio o Carpini, continuou da mesma forma utilizando o Alisson, né? E ele muito mal naquela época, né, jogando bem à frente, meio de campo, né, principalmente. E com a chegada do Dorival mais à frente, né, com a saída do Carpini, veio o Dorival. Aí o Dorival inventou o Alisson como primeiro volante, né, volante de contenção. E aí foi onde deu certo, foi onde explodiu. E o Alisson, aquele ano de 2023, né, que foi o ano que a gente ganhou a Copa do Brasil, o Alisson foi um dos melhores volantes do país. Isso é fato, tá? E aí, o que aconteceu depois, né? O Dorival Júnior foi embora, né? O Alisson continuou jogando muito bem no São Paulo como volante de contenção, até que ele teve aquela lesão grave e ficou afastado aí aproximadamente 6 meses, né? Me corrija aí se eu estiver errado. E aí, com o retorno dele, como ele ficou muito tempo fora, né, o São Paulo foi testando outros jogadores, né, inclusive o Marcos Antônio, né, que tinha chegado recentemente, e o Marcos Antônio começou a jogar muito bem, né, e meio que roubou a vaga do Alisson, né. E aí, quando o Alisson voltou, quem estava jogando era o Marcos Antônio, né, e o Bobadilla, ou o Pablo Maia, né? Apesar que naquela época eu acho que o Pablo Maia ainda estava machucado também, né? Era o Bobadilla e o Marcos Antônio, os dois volantes de contenção. Então, dessa forma, o Alisson ele não teve mais espaço, né, no time. Aí ele começou a ser utilizado novamente no meio de campo, né, ou pela direita ou pela esquerda, como se fosse ali um terceiro volante, e nunca mais rendeu nada. E aí é isso que acontece, gente. O Alisson ele se sente desvalorizado no São Paulo, né? Ele nunca mais rendeu nada no meio de campo porque não foi, né, a posição que ele se destacou, né? Ele se destacou como volante de contenção, né? Então todo esse problema. Ele quer ir embora porque ele se sente desvalorizado. A gente entende o lado do jogador, tá? A gente entende, só que o São Paulo não pode ficar com um jogador que não quer jogar no São Paulo, né? Então eu sou a favor que o São Paulo desfaça do Alisson, porque chegou nesse ponto, não tem mais clima para ele voltar, não tem mais clima para ele vestir a camisa do São Paulo, tá, gente? Então agora o São Paulo é obrigado, né, vender o Alisson muito barato. Tem rumores aí que falam em 1,5 milhão. Isso é dinheiro, é menos que o salário do Oscar, gente. É menos que o salário do Lucas. Não tem condição, né, um negócio desse. O São Paulo só faz negócios ruins, né? Infelizmente é assim um bom tempo, né? E vai fazer mais um com o Alisson, né? Porque não tem o que fazer, né? Chegou nesse ponto, né? Os treinadores, tanto o Zubeldia quanto o Crespo, teria que ter revisto isso antes, né? O Alisson, ele não podia ter saído, né, da posição que ele se destacou, né, que era volante de contenção, né? E ele desanimou muito. Jogador de futebol é assim, né? E vamos perder o jogador de graça. E escutem o que eu tô falando: se esse negócio sair com o Corinthians, tá, ele vai estourar no Corinthians, porque o Dorival vai colocar ele na posição que ele joga bola, volante de contenção. Então o São Paulo mais uma vez errou, os dois técnicos, tá? O Zubeldia e o Crespo, e não utilizar o Alisson, né? O Alisson, quando ele voltou daquela contusão, era para ele voltar aos poucos na posição dele, sacar o Bobadilla,
né? Aí eu te pergunto, quem é o Bobadilha hoje no time de São Paulo? Não rende, não rende. Se o Alisson tivesse jogando junto com o Marcos Antônio desde a época que ele voltou, você pode ter certeza que os dois estariam brilhando aí, né? A sorte que o São Paulo agora contratou esse Danielzinho para a posição, né? Espero que ele continue jogando bem, né, gente? Então essa é a minha opinião aí sobre o caso do Alisson, né? Tem que desfazer mesmo, porque já que chegou nesse ponto, não tem mais como continuar. Tá com a camisa do São Paulo, né? Infelizmente vai perder de graça, porque o São Paulo não vai pegar nenhum jogador do Corinthians, né? Os jogadores que o Corinthians ofereceu eu nem conheço, eu nem sei quem é esses caras aí, nem sei se joga, é tudo reserva, né? Pelo jeito, porque nunca vi em campo. Então é isso, pessoal. Comenta aí o que você acha sobre a atitude do Alisson, né, em querer jogar aí no rival, no Corinthians. Tá? Não esquece aí de dar o like e tamo junto até o próximo vídeo. Valeu! Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Vamos São Paulo, vamos São Paulo.